Nós não somos tão racionais quanto pensamos. Por isso que o cristianismo, embora seja racional, não é racionalista. O cristianismo parte da pressuposição que a razão tem seus limites, que há perguntas que a vida nos faz para as quais a razão pura, sem assistência de Deus, sem uma revelação, não é capaz de oferecer resposta de natureza alguma. Mas não apenas isso. O cristianismo desconfia da razão. O cristianismo tem uma crítica a fazer à modernidade. Porque o cristianismo parte também de uma outra pressuposição, que nós não usamos o cérebro corretamente, que nossas avaliações racionais são condicionadas pelos nossos interesses pessoais, pelas nossas inclinações, pelas nossas disposições. Não é que o cristianismo seja absolutamente cético com relação ao uso da razão. O cristianismo, inclusive, nos leva a crer que o Espírito Santo assiste a humanidade, até mesmo aqueles que não são cristãos, ajudando-os a fazer boa ciência. O problema é quando a razão tem que lidar com aqueles temas que mexem com os interesses egoístas dos seres humanos. O problema é quando a razão se propõe a falar sobre Deus, sobre os valores que devem reger as relações humanas. O problema é quando a razão tem que tratar do tema da eternidade, do perdão de pecados. São questões sérias. E nessas horas o colapso é total. Se não, vejamos, olha o que o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Observe que o apóstolo Paulo está declarando nessa passagem que a verdade existe e que o Espírito Santo tem interesse em comunicá-la a você e a mim. Ele chama essa verdade de coisas do Espírito. Veja só, o Espírito nos auxilia a fazer antropologia, sociologia, ciência política. O Espírito está por trás da produção científica, de cada descoberta, de cada investigação científica exitosa que nós fazemos. Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre as coisas do Espírito, está falando sobre o Evangelho, está falando sobre aquilo que pode emprestar sentido à nossa existência, aquele conjunto de verdades que nos permite nos reconciliarmos com Deus verdadeiro. E o que ele declara, portanto, que embora a verdade exista e o Espírito Santo a comunique aos seres humanos, o homem natural não as aceita. O homem natural não lhes dá guarida, não as acolhe, não é vulnerável a elas. Quem é o homem natural? O homem natural é o homem tal como foi concebido pela sua mãe. É o homem que não nasceu de novo, é o homem cuja a mente não é animada pelo Espírito Santo. Aquele que não raciocina a partir do conteúdo da revelação. Então ele, sem a assistência do Espírito Santo, sem um coração regenerado, sem uma mente iluminada, ele não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus. Então observe que não há nada mais importante na sua vida do que você clamar por essa ação do Espírito da graça que lhe possibilitará romper com esses condicionamentos. Condicionamentos intelectuais que fazem, portanto, com que você diga não aos apelos do ser que mais o ama no universo e que revela a sua verdade a fim de que você se relacione com ele em amor.